Olá galera, bem-vindo ao canal, Seeker aqui. Com a chegada do servidor LNA cada vez mais próximo, falta apenas 5 dias, né? Hoje eu venho falar sobre o farm de XP e o farm de Drop. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele like para não perder nenhuma novidade. Bem, vamos começar. Falando sobre XP e Drop. Clicando nesse ícone aqui, próximo ao seu personagem, né? Você consegue ver quantos minutos você tem de estamina de XP e quantos minutos você tem de estamina de Drop. Lembrando que a estamina de Drop ela não dá XP, mas a estamina de XP dá um pouquinho de Drop. Normalmente você ganha 150 minutos de estamina de XP todos os dias e ganha 30 minutos de estamina de Drop. A estamina de Drop ela só é desbloqueada depois que você gasta 100 pontos de atividade diariamente, tá? E a estamina de Drop ela pode acumular até 210 pontos. Então você ganha 30 por dia, você vai acumulando. Se passar de 210 pontos, você começa a perder essa estamina se você não gastar. Já a diária, não, a diária eu tenho 210 pontos. Se eu não gastar hoje, eu perdi esses 210 minutos. Então eu tenho que gastar todos os dias, senão eu perco isso daqui. Tá, agora que nós sabemos a quantidade que a gente ganha por dia, a gente precisa saber que os monstros eles têm levels. Então se eu vim aqui em Engage, Monster Archive, vocês vão ver que os monstros eles têm level 20. Por que eu tô falando isso? Quando você vem aqui no Monster Archive e vai na aba de Loot, você consegue ver quanto de XP ele dá. Então aqui no caso esse bicho dá 30 de XP e 30% de Drop. Então vamos supor que ele desse 100 de XP pra gente, a gente só ia ganhar 30 de XP. Já se eu pegar um monstro do meu level, então aqui 121, ele dá 110% de XP. Então se ele desse 100 de XP, ele me daria 110 de XP. Como que eu vejo isso? Como que eu fico sabendo disso? Se eu vir nessa aba aqui e clicar nessa interrogação, eu consigo ver essa tabela. Então vocês conseguem perceber que quanto mais o monstro é level alto, mais alto que eu, menos XP eu ganho e menos drop eu ganho. A mesma coisa é ao contrário. Quanto mais level baixo o monstro é, ele também reduz muito a minha XP e muito o meu drop de itens. Lembrando que a porcentagem de drop de item ela não é afetada para carta, tá? Então, não importa o level que você tiver, a chance de carta continua a mesma. Beleza. Sabemos quantos minutos a gente ganha por dia. E sabemos o level dos monstros, para poder escolher qual monstro queremos ganhar XP e qual não, né? Beleza. Agora que sabemos disso, temos que entender como que funciona a XP no jogo. Quando você farma sozinho, então eu criei uma PT aqui. Quando você farma sozinho, clicando nesse ícone você consegue ver que você ganha 100% da XP. Mas se tiver duas pessoas, você ganha mais 20%. 3, 4, 5 pessoas você ganha mais 50% da XP. Pô, então acho que é melhor upar em PT com 5 pessoas, não é verdade? Não, mas vamos explicar como que funciona. No Ragnarok Origins, a gente tem 3 tipos de spot de monstros. Um simples, um raro e um muito difícil. O simples é o comum. São 3 mobs e o mob dá respawn a cada 2 segundos quando você mata ele. O raro são spots com 4 mobs e tem 3 desses mobs dão respawn a cada 2 segundos, mas um desses mobs dá respawn que a gente chama de instantâneo a cada 1 segundo. E tem o mais raro ainda, que são 2 respawns simples próximos. Então você consegue matar 2 respawns simples ao mesmo tempo. Beleza? Eu vou fazer algumas contas para vocês entenderem. Nessas contas, nesse exemplo, eu vou usar o mapa do Esqueleto Operário ou o mapa do Dark Frame, que são 2 mapas bem famosos.
E eles têm 2 respawn de 4 spots e o resto é tudo respawn simples. Beleza? Vou comparar aqui com vocês 5 PTs, tá bom? Dessas 5 PTs, vamos supor que todo mundo é forte. Todas as pessoas da PT são fortes e matam os mobs com um hit. E para facilitar a conta, todos os mobs sempre dão 100 de XP, tá? Sendo que, para mim fazer a conta, eu vou fazer a conta de quanta XP você ganha a cada 2 segundos. Assim fica mais fácil de vocês entenderem a diferença de um spot rápido e de um spot simples. Tá bom? Vamos aos exemplos. A primeira PT tem 5 pessoas que batem em área. Essa PT tem 2 players no respawn de 4 mobs e 3 pessoas no respawn normal. Como eles estão em 5 pessoas, cada mob vai dar 150% de XP, 150 de XP, beleza? Então eles estão matando, como é a cada 2 segundos, eles estão matando os 2 players que estão no respawn de 4 mobs, estão matando 5 mobs a cada 2 segundos, e os outros matam 3 mobs a cada 2 segundos. Nesse exemplo, eles vão ganhar 2.850 XP a cada 2 segundos. Só que essa PT tem 5 pessoas, então a XP é dividida por 5 e cada player ganha 570 de XP. A segunda PT temos 5 pessoas, só que dessa vez todos eles batem single target. Com isso, cada player consegue matar 2 mobs por segundo, resultando em 10 mobs. Então eles ganham 1500 XP a cada 2 segundos. Só que essa XP é dividida entre 5 pessoas. E aí cada pessoa ganha 300 de XP a cada 2 segundos. Beleza? A terceira PT, temos 2 pessoas que batem em área. Mas esses 2 players estão no respawn de 4 mobs. Então essas 2 pessoas ganham 120 de XP por cada mob. Como eles estão no respawn de 4 players, de 4 mobs, desculpa, eles vão matar 5 mobs a cada 2 segundos, resultando em 10 mobs e ganhando 120 mil de XP. Dividido por 2 pessoas, dá 600 de XP. A quarta PT é a mesma coisa que a terceira, só que eles batem single target. Então, cada pessoa mata 2 mobs a cada 2 segundos e isso resulta em 480 de XP, fazendo com que cada pessoa ganhe 240 de XP. E a quinta PT é aquele cara que gosta de upar sozinho, mas ele está num respawn de 4 mobs. Com isso, ele está upando sozinho, ganhando 100 de XP por cada mob e matando 5 bichos a cada 2 segundos. E ele resulta em ganhar 500 de XP a cada 2 segundos. Então, nesses exemplos, como vocês podem ver, depende muito da comparação entre onde as pessoas estão e qual spot esses membros estão, o quão rápido eles matam. Lembrando que eu coloquei no exemplo single target e considerando que as pessoas consigam matar apenas os mobs por segundo. Mas tem todo aquele fato que o cara pode ter o attack speed muito alto, então tem essas variáveis só para vocês conseguirem montar a PT que seja melhor e se adapte melhor aos seus amigos, escolher a classe certa. Tudo bem? Então eu acho que a explicação geral sobre como ganhar XP é essa. E agora vamos falar sobre drop de carta. Beleza, falando sobre drop de carta, nesse RAG existe, deixa eu pensar, 6 tipos de carta. Então vamos lá, eu tenho algumas delas aqui. Então existem as cartas do tipo verde. Nossa, eu não tenho nenhuma verde, que legal, hein? Existem as cartas do tipo verde. Vou começar a mostrar por aqui. Fácil. Bom, tem as cartas simples do tipo verde. Existem as cartas azuis, que são essas daqui, que são um pouquinho mais difíceis. Existem as cartas roxas comum, então isso aqui é uma carta roxa comum. Existe a carta roxa ultra rara, então esqueleto arqueiro, esqueleto operário.
Minoros e Hydra são cartas roxas muito raras. Existem as cartas amarelas, que são as Illusion dos MVP. Elas são mais fracas que a carta dos MVP. E você consegue comprar aqui em Points e Cards aqui. Então aqui elas custam esse item que dropa dos MVP. E existem as cartas vermelhas que são dos MVPs. Todas as cartas dos MVPs, esse daqui é MVP de evento, né? Mas todas as cartas de MVP, ela tem o atributo dela normal e você pode descelar e com isso ela tem os atributos mais fortes. A única forma de você desbloquear, tirar esse selo é só com Nian. Não tem uma forma de um free to play tirar o selo, infelizmente. Então aqui ó, todo MVP, se você ver, deixa eu pegar qualquer MVP aqui, você vai ver que a carta dele é imune a stun, aqui um exemplo da Orc Hero. Mas se você clicar, ela é imune a stun e dá mais vit e ainda dá mais atributos se você subir o nível dela. E isso é para todas as cartas, tá bom? Beleza, agora que a gente sabe quais são os tipos de carta, como que eu faço para ir para dropar? Você vai lá no mapa normal, ativa aqui o drop rate, lembrando que também dropa, a chance é igual, né? No tempo aqui também dropa. Mas você ativa lá a estamina e vai pro mapa matar bicho. Então vamos dar um exemplo aqui. O Minoros. Vamos lá. Então aqui temos o Minoros. Você vai lá matar o bicho. Conforme você vai matando ele, você vai também. Vamos supor que eu fiquei lá o dia todo, não matei ele e não dropei a carta dele. Carta mais desejada no jogo. Mas esse jogo ele tem um pitch. O que é isso? Conforme você vai matando o mob, ele vai subindo essa porcentagem de card drop progress. E quando essa porcentagem chega em 100%, essa carta vem para você automaticamente. Conforme a dificuldade que eu acabei de falar, da carta verde é mais fácil, azul, roxa, que essa aqui são as ultra raras, só vai até a roxa, não tem como dropar a amarela e a de MVP. Você vai ficando mais difícil esse pitch subir. Então vou dar um exemplo aqui do global, né? Considerando que eu sou mago, então é um mapa em área. Uma carta roxa simples, eu demoro mais ou menos 20 dias a um mês para me conseguir dropar. Para subir o pitch dela 100% e garantir ela. Digamos que eu não tenha sorte para dropar, igual aqui, ó. O cara acabou de dropar uma. Mas a carta ultra rara, matando na mesma velocidade dos melhores spots, eu demoro mais ou menos 2 meses, 4 meses, dependendo da carta, que os spots são mais difíceis. Então tem isso. Para você saber como que a carta ultra rara ou não, você consegue vir aqui no Gacha e aqui em Advance. E aqui tem, quando você vai roletando de graça ou por Nian, ele vai te dando esses itens aqui de score. E você pode comprar a carta direto. Então todos os tipos de carta tem aqui. Se você arrastar tudo lá para baixo, então vamos chegar lá. Você vai ver que existe carta roxa que custa 2.500 e existe carta roxa que custa 5.000. E aqui você consegue ver quais são as cartas roxas ultra rara e quais são as cartas roxas normais. Beleza? Então, eu acho que a explicação sobre como ganhar XP, como que funciona a distribuição de XP, como que funciona o ganho de XP do mob, como que funciona o drop de carta e como que você faz para ter a carta efetivamente. Eu acho que o vídeo fica por aqui. Espero ter ajudado vocês. Em breve eu trago mais vídeos. E é isso, galera. Falou!